A maior parte das árvores, quando nós avistamos, quando nós olhamos elas à distância, você vai notar que você só consegue enxergar as folhas e não o fruto que tem nela. Você vai perceber que algumas árvores com grandes folhas, o fruto ele é bem pequenininho. E para você saber que tipo de árvore é aquela, você tem que se aproximar dessa árvore para saber qual que é o fruto dela. E quando Jesus, ele usa essa linguagem das folhas de uma árvore, do fruto de uma árvore, ele está nos mostrando que para saber que tipo de pessoa é aquela, que tipo de pastor, que tipo de profeta é aquele, nós não podemos olhar apenas para as folhas. As folhas são partes importantes daquela árvore, as folhas são fundamentais para a estética da árvore. A árvore ela tem que ter as suas folhas, mas o que há de mais importante naquela árvore são os seus frutos. Tem um vídeo aqui no YouTube muito famoso, muito acessado, que é de uma mulher entrando no seu próprio casamento, vestida de noiva, e ela começa a cantar uma canção maravilhosa, linda canção, que eu gosto muito particularmente. E ela começa entrando no seu próprio casamento cantando aquela canção. E ela faz todo aquele trajeto até o altar, cantando ali aquela canção, antes que começasse a cerimônia do seu próprio casamento. Eu imagino como que deve ter sido essa experiência para eles. Enquanto isso, o esposo está ali, né, o noivo, que em pouco tempo seria ele o esposo dela, ele está aguardando e ela vai caminhando em direção ao seu esposo, cantando aquele louvor, aquela canção maravilhosa. E um dia eu tive curiosidade de acessar os comentários desse vídeo. E a maior parte das pessoas começaram a elogiar aquele vídeo, dizendo que existia ali uma grande unção. Será que existia neste momento alguma unção? A presença do Senhor estava ali presente? Não sei, eu não posso julgar. Mas eu tenho certeza que a maior parte dos comentários elogiando, falando que aquela moça tinha uma grande unção, era justamente porque aquela moça cantava muito bem. Agora, queridos, não se engane com o que eu estou falando aqui. Presta bastante atenção nisso. Muitas pessoas confundem folha com frutos. E o que é a folha? A folha é tudo aquilo que nós conseguimos ver. Folha, na vida de um servo do Senhor, pode ser uma roupa bonita, pode ser uma voz bonita. Folha pode ser algum talento que Deus tenha te dado e que todas as pessoas podem ver. Tome bastante cuidado, porque um pregador eloquente, que tem uma boa fala, esse é um pregador que ele tem folhas. Agora, aquele que tem o fruto, ele pode potencializar a folha. A folha de uma árvore, ela é valorizada quando ela tem muitos frutos. Não adianta uma pessoa cantar bem se ela não tem fruto. E é isso que nós precisamos tomar muito cuidado, queridos. Porque existem muitos pregadores eloquentes, existem muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens que cantam bem, mas não tem fruto nenhum. O vídeo que eu acabei de citar, de fato, eu não sei se a presença de Deus estava ali sobre a vida daquela moça, se as pessoas que estavam ali presentes realmente sentiram a presença de Deus com aquele canto, com aquele louvor bonito. O que eu tenho certeza é que os comentários, eles foram motivados por causa da voz bonita daquela moça. Não julgo quem canta bem, quem prega bem, a questão aqui não é essa. Só que nós não podemos confundir folhas com fruto. E Deus espera que você multiplique, que você aumente o fruto do Senhor que Ele tem colocado em seu coração. Fruto é caráter. Enquanto você não desenvolver o fruto em sua vida, você continuará sendo usado ou você continuará sendo visto apenas por causa de suas folhas. Deus quer folhas bonitas, Deus quer folhas grandes, mas o que é mais importante na vida de um cristão é justamente o fruto que ele tem sobre a vida dele. E é a respeito disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Não fique olhando para folhas bonitas. Se aproxime da árvore para que você conheça o fruto daquela árvore. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós devemos tomar muito cuidado para não confundir caráter, que é o fruto do Espírito, é o caráter de Jesus em nossas vidas, com o talento ou o dom que Deus deu para nós.
O dom é aquilo que aparece para as pessoas, o dom é aquilo que as pessoas vão ver, são as folhas. E as folhas de uma árvore, ela é muito importante para aquela árvore. Não tire a importância daquela folha. Só que se uma pessoa ela não tem caráter, se uma pessoa ela não tem o fruto dentro do coração dela, aquele dom, aquela folha, com o passar dos anos, vai se secando. Você vai conhecer, você já deve ter ouvido falar muito a respeito de pessoas que têm dons, pessoas que curam, esses profetas famosíssimos aí que em determinados momentos foram usados para curar, em determinados momentos foram usados com uma palavra abençoada, determinados profetas que profetizaram em nome do Senhor, mas porque eles não desenvolveram o fruto do Senhor nos corações deles, desviaram o seu caráter da reta justiça, as folhas foram se murchando, foram secando, e aquela árvore que um dia foi frondosa, hoje é uma árvore sem fruto e sem folhas. Tome bastante cuidado, porque Deus dá o dom, Deus faz aquela folha crescer, mas se a pessoa não deixa o fruto se desenvolver, aquela árvore é uma árvore que não é do Senhor. Nós vamos ler um texto agora muito conhecido, para que nós relembremos ou para que nós entendamos que não é porque uma pessoa prega bem, canta bem, significa que aquele canto bonito contém nele a unção, a presença do Senhor. Vai lá comigo primeiro, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 15 ao 22. Presta bastante atenção aqui. Vai ser uma leitura dinâmica, mas eu acho muito importante o que vai ser tratado aqui para o tempo que nós estamos vivendo. Versículo 15 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Queridos, falsos profetas não é somente aquele figurão que aparece com aquela fala, com aqueles trejeitos, profetizando, entregando uma suposta palavra de Deus. Às vezes nós pensamos que o falso profeta é só aquele figurão com aquele terno diferente e que, né, tem todo aquele gingado e realmente tem cara de charlatão. Não. Profeta é todo aquele que ministra sobre a vida das pessoas, trazendo ensinamentos para aquelas pessoas. O falso profeta é todo aquele que influencia com seu canto. O falso profeta é todo aquele que influencia com suas palestras motivacionais. O falso profeta é todo aquele que, através do fruto de seus lábios, está guiando e direcionando pessoas fora dos caminhos do Senhor. Um falso profeta pode ser um cantor. Um falso profeta pode ser um professor. Um falso profeta pode ser aquele que ministra sobre a sua vida e te desvia da verdade da palavra de Deus. Um falso profeta, normalmente, ele tem as folhas bonitas, mas quando você se aproxima da árvore, você não consegue enxergar o fruto. Olha o versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Queridos, é lindo isso que Jesus está ensinando aqui, por quê? Porque às vezes, uma cantora que ela tem uma voz bonita, mas é apenas o talento dela, é apenas a folha que Deus colocou sobre a vida dela, que é importante sim, mas quando aquela cantora ela tem somente a folha, normalmente quando você se aproxima dela, dificilmente ela consegue esconder que não tem fruto ali, ou que o fruto não foi desenvolvido, que a semente do Senhor foi plantada. Pessoas que não pagam suas dívidas. Eu não estou falando que ter dívida te faz uma pessoa sem caráter. Não querer pagar a sua dívida isso sim, desagrada ao Senhor. Pessoas que maltratam aqueles que estão ao redor. Você já deve ter ouvido falar sobre cantores que cantam bem, têm vozes angelicais maravilhosas, mas maltrata as pessoas da banda. Pessoas que pregam muito bem, pastores que pregam muito bem, profetas que pregam, profetizam. É uma maravilha, são usadíssimos por Deus. Mas quando você se aproxima daquela pessoa, ela é uma pessoa sem caráter, maltrata as pessoas, maltrata os familiares. Crentes que são crentes folhutos, cheios de folha, mas quando você se aproxima da árvore, você não enxerga o fruto. Pessoas que querem crescer e crescem com seus dons ministeriais e dons espirituais, as folhas, mas não deixam o fruto do Espírito Santo crescer em seus corações. Olha o versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Presta atenção nesse versículo 20. Assim, pois,
pelos seus frutos os conhecereis. Assim, pois, pelos frutos você vai conhecer o falso profeta, o falso cantor, o falso ministro, aquele que está ministrando sobre a sua vida. Deus, ele até usa as pessoas que não têm caráter em um determinado tempo. Mas, ao longo do tempo, aquelas folhas, grandes folhas dadas por Deus, vão se secando. Porque o que sustenta uma árvore, o que traz valor para uma árvore é os frutos, são os frutos. Agora olha o versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Presta atenção aqui, queridos. Pessoas que foram usadas por Deus, que são pessoas que têm folhas grandes. Nós conseguimos enxergar. Ela curou, ela profetizou, ela expulsou demônios. Só que aquele que não desenvolve o fruto do Espírito está caminhando para o caminho da perdição eterna. Você só consegue cumprir os mandamentos de Deus, você só consegue obedecer a palavra de Deus e caminhar para a salvação quando você deixa o fruto do Espírito do Senhor ser trabalhado em seu coração. Tome bastante cuidado, porque existem irmãos que já estão recebendo sinais de que aquele homem que prega bem, de que aquela mulher que canta bem, ela tem maltratado as pessoas, e talvez seja o momento de você se afastar um pouquinho dessas pessoas. Ter folha grande não significa ter fruto. Agora, o texto que está aí na tela diz não, que vai chegar naquele grande dia, muitos vão dizer, nós profetizamos em teu nome, nós expelimos demônio. São pessoas que estão dentro da igreja, são pessoas que trabalham na obra. Mas, olha o que diz o versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, a pessoa é usada por Deus, está dentro da igreja, mas é uma pessoa que só tinha folhas. É uma pessoa que ela, diante dos homens, ela tinha ali, diante dos olhos, ela tinha ali a sua função, ela tinha ali o seu trabalho. As folhas também são dadas por Deus, mas as folhas servem para ajudar os outros. O fruto é para corresponder ao seu caráter. Aquele que tem folha, ele vai ser usado por Deus, porque Deus quer abençoar as pessoas que estão ao lado dele. Mas existem pessoas que nós não podemos andar ao lado, por quê? Porque essas pessoas, elas podem nos corromper porque elas não têm o fruto. Agora, eu falei em vídeos anteriores a respeito do fruto do Espírito, porque nós precisamos conhecer o fruto para que caminhemos ao lado de pessoas. É o texto de Gálatas capítulo 5, dos versículos 22 e 23. Aqui fala a respeito do fruto do Espírito. Você só vai conhecer um profeta, um cantor, alguém que ministra sobre a sua vida se você se aproximar dessa árvore. E o que nós vamos ver nessa árvore? Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Ou seja, a pessoa ali tem um dom maravilhoso, canta, prega, que é uma beleza, mas não tem amor com seus familiares, maltrata a mãe, maltrata os filhos, é uma pessoa agressiva. Queridos, eu não estou falando de falhas que nós temos. Nós temos falhas e defeitos, mas eu falei no vídeo que eu citei a respeito do fruto os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito e seus gominhos. Nós precisamos entender, se você não tem deixado Deus trabalhar, não tem se esforçado para ser mais misericordioso, mais bondoso, mais benigno, domínio próprio, pessoas que são dominadas pela comida. Isso é muito sério, queridos. Pessoas que são dominadas, não conseguem sair da frente da TV, da frente de um joguinho. Pessoas que têm dons do Senhor, tem dons, tem folhas, mas não deixa o caráter de Jesus Cristo ser trabalhado em seu coração. Quando nós deixamos o fruto crescer, quando nós deixamos o amor, o domínio próprio, a paciência, a benignidade crescer em nossas vidas, as folhas, elas ficarão cada vez mais evidentes, porque essas folhas estão acompanhadas do fruto. Queridos, quando você olha uma árvore com aquelas folhas bonitas, você fica maravilhado com as folhas, mas para que aquela árvore seja valorizada, para que aquela árvore seja identificada pelo Senhor, nós precisamos do fruto daquela árvore. Então tome bastante cuidado para você não estar caminhando ao lado de pessoas que você
admira ela por causa dos dons, por causa das folhas, quando na realidade Deus quer que você não esteja andando ao lado de pessoas que não deixam Deus desenvolver o fruto do Espírito. Vou repetir, nós temos falhas, fraquezas, às vezes nós somos impacientes, mas nós precisamos deixar Deus trabalhar em nossos corações. Será que você não é um irmão, uma irmã muito brava, muito nervosa no trânsito, por exemplo? Será que você está deixando Deus, através do trânsito, trabalhar o domínio próprio? Porque o seu dom espiritual, o seu dom de pregar, de cantar, será potencializado quando você deixar o fruto do Espírito ser trabalhado em seu coração. Agora, queridos, vai lá comigo em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. É um texto conhecidíssimo a respeito de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler apenas o versículo 6 e 7. Eu peguei um princípio ensinado, esmiuçado no Novo Testamento, mas eu vou mostrar para você que desde a antiga aliança, Deus estava trabalhando o fruto, o caráter dos servos do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16, os versículos 6 e 7 diz assim: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Presta atenção nisso. Aqui nesse contexto, o profeta Samuel está na casa de Jessé, vendo ali, observando ali quem seria o próximo rei de Israel no lugar de Saul. Você conhece muito bem a história. Só que qual que era a grande questão aqui? O profeta Samuel, ele para diante dos filhos de Jessé, e Deus está ali dando a revelação para ele de quem seria esse próximo rei de Israel, quem seria o ungido. E Samuel, ele se depara com o filho de Jessé, Eliabe, um homem de guerra, um varão com presença. Quando ele olha, ele diz: certamente esse é o ungido do Senhor. É esse quem eu devo ungir para ser o próximo rei de Israel. E aí, queridos, nós vemos o versículo 7, o que Deus fala para o profeta Samuel. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Quando o Senhor olhou para Eliabe, ele teve uma ideia totalmente diferente do que o profeta Samuel teve. Por quê, queridos? Porque o Senhor, ele não olha as folhas. O Senhor, ele olha para o fruto do coração. Eliabe, ele tinha muitas folhas. Eliabe era um homem talentoso, tinha presença. Era um homem que certamente, diante do exército inimigo, teria ali uma presença. Como este rei é forte, como este rei é grande, como este rei é um homem de guerra. Só que Deus estava falando para o profeta Samuel: não, eu rejeitei ele, esse daí só tem folha. Você percebe que você não pode viver uma vida cristã só debaixo do seu talento? Só por conta do seu talento? Você é uma pessoa que cozinha bem, você é uma pessoa que prega, que canta. Você tem talentos, você tem folha, aquilo que aparece diante dos homens. Mas o que é realmente valoroso para Deus é o que está dentro do seu coração. Queridos, quando o fruto cresce em nosso interior, Deus, ele potencializa as folhas. Eliabe, filho de Jessé, era um homem que tinha folhas, mas como o próprio texto diz, o Senhor o rejeitou, porque o Senhor olha o coração. E no decorrer do texto nós conseguimos ver que ali Deus estava já separando um homem que tinha muito fruto. Ele já estava separando o filho de Jessé que estava lá atrás das malhadas. Nós conhecemos toda a história de Davi, um homem cheio do fruto e do Espírito do Senhor. Agora vai comigo em 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3, mais uma vez nós vamos ver aqui que Deus pega um princípio esmiuçado, ensinado na nova aliança, mas que já era praticado na antiga. 2 Reis, capítulo 3, nós vamos ler apenas dos versículos 13 até o versículo 15, que diz assim: Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre a vida de Eliseu. Então, queridos,
nós estamos aqui diante dessa situação. 3 reis, o rei de Israel, o rei de Israel que era Acabe, o rei Josafá, que era um homem piedoso, o rei de Judá, e um terceiro rei, que era o rei de Edom. Esses 3 reis, eles já estão caminhando para uma batalha, para um conflito, porque o rei de Moabe estava ameaçando Israel, o reino do norte. Presta bastante atenção nisso. O rei Acabe, ele fica ali preocupado, assustado, chama Josafá para ajudar e chama também o rei de Moabe para ajudar naquela batalha. Só que o único rei piedoso entre esses 3 reis era o rei Josafá. E ele diz, não tem nenhum profeta em nosso meio para que possamos consultar a palavra do Senhor? E ali eles conversam entre eles e eles dizem, olha, tem aqui, nós temos o profeta Eliseu que foi discipulado, que foi criado aí ministerialmente pelo profeta Elias. Eliseu, ele está diante dos 3 reis e Josafá está no meio daqueles reis que não eram servos do Senhor. Você conhece a história, você sabe muito bem que o rei Acabe era um rei ímpio, era um rei que desviou a nação durante muitos anos, um dos piores reis de Israel. Só que quando o profeta Eliseu chega na frente daqueles 3 reis, eu vou deixar o versículo aí na tela, que é o versículo 14, ele diz o quê? Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, nem te daria atenção, nem te contemplaria. Por quê, queridos? Porque Deus, ele estava olhando para o fruto que estava no coração do rei de Judá, o rei Josafá. Não adianta ser um rei poderoso, como era o rei Acabe. Ele não era o maior rei da terra, mas ele era um rei de uma nação forte. Israel era uma nação forte. Existiam outras nações mais fortes, mas o rei Acabe era o rei de Israel. Só que o profeta Eliseu, servo do Senhor, ele só proferiu aquela palavra, só proferiu aquela revelação por causa da presença de um homem que tinha o fruto do Espírito em seu coração. O profeta, ele não se movia porque estava diante dele 3 reis. Tinha muita folha ali, as comitivas dos reis, toda aquela folhagem daquelas árvores, quando na verdade Deus já estava revelando ao profeta Eliseu. O único que tem fruto no coração é Josafá, um homem piedoso, um homem que seguia a palavra do Senhor e um homem que direcionava Judá para estar no caminho do Senhor. Há ali 3 reis de 3 províncias diferentes e apenas o rei Josafá, que era que tinha o fruto do Senhor no coração. Não adianta, não importa a posição que a pessoa esteja, se ela não deixar o caráter de Deus desenvolver no coração dela, em um determinado momento aquelas folhas vão se secar. Uma pessoa arrogante, soberba, que não controla o seu domínio próprio, ela pode ser até muito usada por Deus, mas será reprovada por Deus. E esse tipo de pessoa, por mais bonito, por mais lindo que seja o dom dela, se você ficar andando ao lado dela, provavelmente você vai ser influenciado e não deixará Deus tratar os frutos de seu coração. Quantos servos do Senhor, piedosos, maravilhosos, com grandes dons, que ao longo da caminhada ficaram orgulhosos, soberbos, porque não deixaram Jesus trabalhar o fruto de seus corações. Tome bastante cuidado para você não valorizar mais a folha do que o fruto. Existem muitos servos do Senhor que passam horas ensaiando para cantar melhor, para pregar melhor, passam horas escrevendo sermão. Quando Deus proporciona situações para trabalhar o fruto, essa pessoa não quer orar, não quer pedir para Deus trabalhar o fruto do Espírito, do domínio próprio, da paciência, do amor, da longanimidade. Um dos principais perigos de você não congregar e não estar em comunhão com os irmãos é porque o caráter, o fruto do Espírito não será trabalhado em seu coração. Pode prestar atenção, queridos. Nós vemos isso nas crianças. Uma criança, quando ela é criada sozinha, por via de regra, normalmente aquela criança é mimada. Quando a criança ela tem mais irmãos, ou convive com primos, ou frequenta escolas, está no meio de pessoas, aquela criança aprende a dividir as coisas e o caráter daquela criança é desenvolvida quando ela está no meio de outras crianças. É por isso que nós precisamos estar no meio de outros cristãos. Pessoas que estão em um alto monte, pessoas que se acham acima de todas as coisas, que estão lá em cima de suas torres de marfim, são pessoas que não convivem com outras. E aí as folhas vão crescendo e o fruto não é desenvolvido. Tome bastante cuidado para você não ser essa pessoa. Bom, eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, tenha edificado a sua fé e tenha deixado os seus olhos mais atentos. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, pelas mensagens e por todos os irmãos que me incentivam a continuar nas gravações dos vídeos. Que Deus te abençoe poderosamente e, por favor, eu te aguardo para as próximas meditações.